Joel capítulo 2, no Antigo Testamento, por volta lá de Oséias, que é um livro Daniel, Oséias, e mais para frente já vem Joel. Nós vamos ler a partir do versículo 28. Só com licença aqui que eu tenho que mexer com a câmera um pouquinho. Quem achou, diga amém. Amém. Muito bem. Vamos ler a partir do versículo 28. Vamos ler, se Deus permitir, até o 32. Há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém. Muito bem. Senhor Jesus, estamos diante da tua santa presença. Eu venho pedir agora que o Senhor fale com a tua igreja conforme a necessidade de cada um. O Senhor sabe quem está aqui conosco, quem está nos assistindo, Senhor, online. Abençoe cada um de nós através da tua palavra. E, Senhor, eu confesso que eu preciso da sua ajuda, da sua graça, da sua misericórdia, da sua unção, para transmitir, Senhor, aquilo que está no teu coração, da tua igreja, para aqueles que vão estar assistindo, Senhor, nesta noite. Ajuda-me, Senhor. Fala conosco, porque eu creio que o Senhor ainda hoje fala aos nossos corações, à nossa mente, à nossa vida, e a tua palavra, ela, assim como criou todas as coisas, ainda hoje cria coisas na nossa vida. Para a honra e glória do teu santo nome, peço e agradeço em confiança. Amém, amém. A igreja pode sentar. Muito bem. A igreja aqui no Ocidente, ela comemora hoje Pentecostes. No Oriente, daqui a alguns dias ainda, creio que é no dia 4, há essa discrepância por causa de diferenças de calendários. Mas nós estamos comemorando no dia de hoje, né, os cristãos do Ocidente, lembrando algumas coisas que são consequência desse derramar do Espírito de Deus no dia de Pentecostes. Só para vocês saberem um pouquinho, antes do Pentecostes, como nós o comemoramos, mais ou menos por 1500 anos, os judeus já estavam celebrando o Pentecostes. O nome era, claro, não era um nome grego, como nós temos agora, Pentecosté, né? É um nome grego, significa 50, né? Tem a ver com 50, porque é exatamente 50 dias depois da Páscoa, né? Do Pessah. E, na verdade, é uma festa judaica, tinha no seu começo, principalmente, uma conotação muito mais agrícola, porque se tinha a ver com a colheita, né? E marcava o final da colheita do trigo e a apresentação das primícias dessa colheita no templo em Jerusalém. Aliás, não se podia comer essa colheita, participar dessa colheita antes de ser consagrada ao Senhor. Então, era uma das 3 festas mais importantes para os judeus, né? E foi, por exemplo, também a outra coisa que era comemorada era digamos assim,
o recebimento da lei por Moisés, no mesmo dia. Então, era uma festa muito importante por causa dessas duas coisas. Tinha sido também ordenada por Deus tanto em Levíticos 23, a partir do versículo 15 ao 21, não vou estar lendo devido ao tempo, mas se alguém quiser anotar, também Êxodo 34, 22, são os dois lugares onde se menciona exatamente como e porquê do Pentecostes, né? Na verdade, como eu disse, tinha um outro nome, Shavuot, que significa semanas, porque era a festa das semanas, eram 7 semanas, 7 vezes 7, 49, e o dia seguinte era, então, o Pentecostes. Né? Isso é só para vocês terem uma ideia, mais ou menos, e era algo que todo o varão, né, todo homem judeu, se possível, ele iria lá para Jerusalém. Era uma festa muito especial, muita gente, inclusive não só de Israel. Eu gostaria de um copinho de água, por gentileza. Não só de Israel, mas também, se você era israelita, se era judeu, se você pudesse, na festa de Pentecostes, você estava lá, você estaria também na festa da Páscoa lá. Então, havia várias festas importantes para o povo de Deus, né? E nós estamos hoje comemorando a Páscoa não como eles comemoravam, e eles faziam, não era por invenção deles, não, era uma ordenação de Deus. Deus, ele tinha um propósito muito especial, era algo que manifestava a sua graça e era um memorial das coisas que Deus fez. Aliás, quero dizer para vocês, irmãos, que é muito importante termos em memória, termos um memorial sempre, obrigado, querido, do que Deus tem feito na nossa vida. E a Bíblia fala para nós não nos esquecermos da bondade de Deus, das coisas que o Senhor tem feito na nossa vida. E a gente vê aqui uma profecia que se cumpriu, nós lemos aqui, uma profecia que se cumpriu no dia de Pentecostes. Tá? Não vou entrar muito no significado das festas, mas mais aquilo que está, né, que está voltado para nós. E é interessante, irmãos, que aqui Joel, ele está pregando, né, profetizando aquilo que haveria de acontecer, que era o quê? Que antes do grande e terrível dia do Senhor, o dia do Senhor era um dia esperado pelos israelitas. Por que esse dia... E era um dia que foi profetizado várias vezes, tanto no Antigo Testamento, ele é mencionado muito, como também no Novo Testamento. Só que o que é esse dia, o dia do Senhor? É o dia em que Deus iria julgar as nações, iria julgar inclusive Israel. Qual que é a noção, qual que é a ideia atrás disso? Tenha um pouquinho de paciência comigo aqui hoje, até eu conseguir... preparar aqui, ou dizer assim, o cenário. Esse dia era um dia em que, finalmente, vou dizer assim, Deus iria fazer acontecer. Por quê? Em que sentido? Deus é poderoso? É poderoso. Deus pode todas as coisas? Pode todas as coisas. Deus intervém de vez em quando na história da humanidade? Intervém. Deus é real no meio de Israel? É. Mas... mesmo quando ele age, quando ele opera, quando ele coloca alguém, no caso até no trono, como Davi, é uma coisa temporária. O milagre é temporário. As coisas acontecem até um limite. Estava lá Davi no reino, né, no trono, um homem justo, isso e aquilo, mas Davi morreu. E o que acontece? Cada de vez em sempre, né, vou dizer assim, o ímpio está ali. Da descendência de Davi surgiram alguns dos homens mais terríveis. Alguns dos reis, né, mais idólatras estavam lá. Começou muito bem, por exemplo, com Salomão. Imagine, Salomão, um homem sábio com quem Deus tinha falado. Deus tinha mostrado sua graça para ele. Falou face a face, se revelou
passa um tempo, ele começa, por causa da desobediência dele, casa com um monte de mulheres, inclusive estranhas, começa a adorar os deuses dessas mulheres. Quer dizer, a coisa está boa, mas depois piora. Então vai chegar um dia em que Deus vai lidar com a injustiça social. Deus vai lidar com o inimigo do povo de Deus, ou os inimigos do povo de Deus. Vai chegar um dia em que Deus não vai estar tão camuflado, tão escondido. Parece que Deus não está sequer entronizado, porque as coisas ruins estão acontecendo, porque parece, não é? Vamos pôr do nosso lado que o diabo está fazendo, acontecendo, pintando sete, ele está fazendo o que ele bem entende. A gente luta contra o mal, vence ele temporariamente, mas o que ocorre depois de um tempo, infelizmente, as coisas estão aí. A gente, vamos pegar do nosso lado aqui, né, do lado do Novo Testamento, você lê Apocalipse, você vê ali capítulo 2 de Apocalipse, você vai ver lá a igreja de Éfeso, de Esmirna, de Laodiceia, né? E assim vai, você vê as 7 igrejas que estão ali, você vai ver que elas estavam na Turquia, né? No que hoje é a Turquia. Nem existem mais essas igrejas, existem as ruínas, existe a história, o lugar onde Deus falou, operou, tinha um recado para aquela igreja e a coisa mudou. Ah, Satanás venceu. Não. Vai vir o dia do Senhor. Essa é a ideia de quando, né, os profetas estavam falando. E nós estamos também esperando o dia do Senhor. E a gente sabe qual é esse dia. O dia em que a trombeta, a última trombeta, vai soar e os mortos em Cristo vão ressuscitar. Amém, igreja? Esse do nosso lado, né, do Novo Testamento, nós estamos olhando para esse dia. No Antigo Testamento, eles não entendiam direito o que isso significava, mas eles sabiam que há um Deus, sabiam que Deus é todo-poderoso, sabiam que Deus não está limitado, que Deus é justo. Então, não é possível que não chegue um dia em que Deus vai entrar em ação, em que Deus vai solucionar o problema definitivamente. É impossível. Deus reina, Deus existe, Deus é justo. Está acontecendo todo esse tipo de coisa. Se Deus é assim, vai chegar o dia do Senhor. Vai chegar o dia de Deus. Vai chegar o dia em que Ele vai desnudar o seu braço e Ele vai lidar não só com as consequências do mal, mas com a causa do mal também. E é exatamente isso aqui que o profeta Joel ele está mencionando. Olha, antes que venha esse grande dia, Deus vai derramar do seu Espírito sobre toda a carne. E nós andamos há algum tempo, né? Se passam séculos. Depois que Joel profetiza isso, há outras profecias do derramamento do Espírito de Deus no Antigo Testamento. Mas nós passamos o tempo e chega um dia, a Bíblia fala, na plenitude dos tempos, nascido de mulher, vem Jesus. E nós sabemos que acontece um tremendo de um milagre, uma coisa extraordinária. Por quê? Porque Deus, o próprio Deus, o Criador do universo, aquele que o bispo mencionou hoje, que se movia sobre a face das águas, mas um pouquinho antes ali em Gênesis 1, fala que no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. E aí veio o que o bispo falou, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito de Deus agindo, o Espírito de Deus colocando aquilo que estava fora da ordem, vamos dizer assim, na ordem que ele desejava fazer. Esse mesmo Deus, um dia ele vem lidar com o problema não pontual da humanidade, mas ele vem lidar com a consequência do mal, sim, mas também com a causa do mal. Ele veio para os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, São João 1,
Você vai ler lá, todos quando receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E aí fala, os quais não nasceram do homem, nem da vontade do varão, né? Mas nascendo como? Nasceram de Deus. Novo nascimento. Então a gente vê aqui essa profecia. E eu estou falando, vou tentar chegar em Pentecostes, irmão. Tenha paciência comigo. Então nós vemos essa profecia, e essa profecia que diz que Deus iria derramar do seu Espírito sobre toda a carne. Muito bem, Jesus nasce, tem o seu ministério. João Batista aponta para Jesus e fala assim, ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Amém, igreja? Jesus tem o seu ministério aqui, 3 anos e meio, anda sobre a face da terra, faz algumas promessas, como em São João 14, em que ele fala do derramamento do Espírito de Deus. Mas ele morre na cruz. Ressuscita. E os discípulos, durante uns dias, estavam completamente perdidos em relação... Ele morre na Páscoa, né? Em relação ao significado de tudo que Jesus tinha feito e falado e ensinado. Voltaram a pescar uns, outros foram fazer não sei o que lá. Estavam dispersos. Jesus aparece para eles ressuscitado, é um choque, é um susto. Alguns discípulos não estão lá. Um depois até, para acreditar que era Jesus mesmo, teve que colocar os dedos, né, nas feridas do Senhor. Jesus aparece lá, a porta fechada deve ter dado um susto na turma. Desaparece do mesmo jeito. E fala. E agora nós vamos para Atos. Você que está com a Bíblia aí, vai lá para o 1º capítulo de Atos. Pouco antes dele ascender aos céus. E ele pega e fala, aqui no versículo 8, uma passagem muito conhecida. Mas recebereis a virtude ou o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Jesus está para ascender, para subir aos céus. E ele fala, olha, vocês vão receber o Espírito. E os discípulos continuam agora, depois de terem visto ele, continuam com fé em Jesus, orando, clamando, pedindo. E estavam reunidos num cenáculo, um refeitório. Devia ser grande, porque para caber 120 pessoas, devia ser uma pessoa abastada que permitiu eles ficarem lá. E a verdade é que se passaram 10 dias depois da ascensão de Jesus. 10 dias Jesus andou no meio deles, depois aproximadamente, um pouquinho menos, na verdade, 40 dias depois da sua ressurreição, ele ia, vinha, desaparecia. Em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo fala que de uma só vez 500 irmãos ouviram. E ele fala para aquelas pessoas em Corinto, fala assim, dos quais ainda uma boa parte vive. São testemunhas oculares que o Senhor apareceu. Mas agora, eles estão orando, pelo jeito ficaram 10 dias em oração. Tem que ter ânimo, né? Tem que ser insistente. Mas a verdade é que quando se cumpriu, a Bíblia fala assim, quando se cumpriu o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos, né, em oração. Capítulo 2, versículo 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e
todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Irmãos, aconteceu algo, né, um cumprimento daquela profecia. Como é maravilhoso quando uma promessa de Deus, aguardada às vezes muitos anos, aqui no caso centenas de anos, se cumpre. Quando nós participamos de algo que Deus prometeu. Agora eu quero que vocês entendam que o Espírito de Deus não era um conceito novo para os israelitas. Gênesis 1 diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Nós vemos que o Espírito de Deus estava sobre Moisés, saiu de Moisés uma porção do Espírito de Deus e foi sobre 70 anciãos que estavam, alguns nem estavam na presença de Moisés. Outros receberam do Espírito de Deus para construir o tabernáculo. Alguns homens, alguns profetas, o Espírito de Deus veio sobre eles. No caso de Saul, foi procurar uns burros, né? Foi procurar umas jumentas lá que o seu pai tinha perdido. O servo dele falou, vamos para o homem de Deus. Levou ele para Samuel. E enquanto ele estava lá, né, Deus, né, usando o profeta, já falou, não, pode voltar para sua casa, já está lá mais antes, vamos conversar aqui um pouquinho. E o que ocorre? Aquele homem, quando ele está voltando em direção da casa dos seus pais, a Bíblia fala que o Espírito de Deus veio sobre Saul. E ele começou a profetizar entre os profetas. A mesma coisa depois, quando Deus rejeitou Saul, porque ele foi desobediente ao Senhor. Davi também recebeu do Espírito de Deus. Nós vemos, né, Isaías falando profeticamente e ao mesmo tempo falando dele mesmo. O Espírito de Deus está sobre mim. Então não era assim novidade para o povo de Israel, o povo de Deus, que houvesse alguém com o Espírito de Deus, mas era só, vou dizer assim, a elite. Era só para coisas muito pontuais, pessoas como Sansão, que era completamente separado para Deus, não podia comer certas coisas, não podia se misturar com certo tipo de situações, até o cabelo dele era consagrado a Deus, não era nem sequer para cortar, o Espírito de Deus estava sobre aquele homem, mas era ocasional, era um ou outro, e aí acontece um hiato de tempo. Por 400 anos, nós vemos que Deus não age mais de uma forma milagres acontecem, mas os próprios judeus, eles sabiam que o Espírito de Deus não estava mais sobre o povo deles como estava antigamente. Por quê? Porque quando vou dizer, um rei grego, esqueci o nome dele, quando ele pegou e sacrificou um porco em cima do altar santo de Deus. Fez aquela imundícia ali em cima, algo que era consagrado a Deus. Eles tiraram aquelas pedras e eles colocaram aquelas pedras de lado e falaram-se um dia, porque aquilo tinha sido consagrado a Deus e agora foi desacralizado, estava imundo. Eles pegaram e falaram, se um dia Deus levantar um profeta entre nós vamos perguntar para esse profeta o que deve ser feito, porque eles não tinham mais a voz de Deus no meio deles, como eles tiveram no passado. 400 anos de silêncio. E é interessante que mesmo assim, mesmo sem ouvir a voz de Deus, por causa da palavra de Deus, por causa das tradições, por causa dos costumes, não tinha dia que faltasse alguém lá no templo fazendo o que tinha que fazer, os sacerdotes fazendo o que tinha que fazer, o povo adorando a Deus, buscando a presença de Deus. Às vezes a gente fica uns meses sem, Deus não falou comigo, e a gente fica abalado. Mas esse povo há muito tempo não havia o agir de Deus. E aí a gente vê aqui em Atos 2,
De repente acontece uma coisa, um bando de pescador, o outro era não sei o quê, gente, vou chamar assim, do povão, a ralé, estavam reunidos num lugar em obediência ao Senhor, e de repente eles escutaram o som de um vento. E é interessante, né, a palavra, eu não sei falar hebraico aqui, mas o ruach, que significa espírito, fôlego, vento. De repente eles ouviram esse som, a mesma coisa que, né, tinha esses três significados. E de repente houve aquela manifestação, além do vento, veio aquelas chamas de fogo, e eles se lembraram, esse vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. E aquilo ocasionou um rebuliço tão grande, era uma festa agora novamente. Na Páscoa, Jesus havia sido crucificado. Eu quero que vocês se lembrem aqui, havia pessoas de toda parte do mundo que iam para Páscoa, naquela festa especial, estar ali em obediência ao Senhor, cumprindo os rituais que tinham que cumprir, se lembrando do que Deus fez para eles, como Deus livrou eles do Egito, como Deus foi quem estabeleceu uma aliança com eles e os trouxe da terra da escravidão, e tinha sido tão real, tão poderoso na nação de Israel. Eles iam lá por causa disso. Nesses dias, Jesus foi crucificado. Mas lembrem-se do que aconteceu. O que aconteceu na hora em que Jesus morreu? Não se escureceu o céu? Não tremeu a terra quando ele morreu? E o profeta Joel, o que ele tinha profetizado? Vamos ver como que o apóstolo Pedro prega a respeito disso. Porque as pessoas aqui em Atos 2, eu quero que você veja ali, versículo 12, todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros, que quer dizer isto? E outros zombando diziam, estão cheios de moço. Em outras palavras, estão bêbados, porque a forma deles se conduzir pareciam estar bêbados. Pedro, versículo 14, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes, varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia, 9 horas da manhã. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões. Os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas. Falando de servos e servas, escravos e escravas. Naqueles dias e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. E o sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Imagine boa parte daquelas pessoas tinham visto Jesus sendo crucificado ali na cidade de Jerusalém. O burburinho, as pessoas estavam vendo o que aconteceu quando o sol escureceu, quando tremeu a terra. Os sacerdotes, eles ouviram falar, ou estavam ali naquele momento no templo, quando o véu foi rasgado de alto a baixo. Eles tinham sido testemunhas de certas coisas. E agora o apóstolo Pedro está pregando, olha, isso aqui não é gente bêbada, mas é o que o apóstolo, aliás, o que o profeta Joel pregou, que haveria sinal no céu, sinal na terra, antes que viesse o dia do Senhor. Só que tem mais uma coisa, o Espírito de Deus haveria de ser derramado. Isso aqui é o derramar do Espírito de Deus. Você imagina o impacto que houve naquelas pessoas que estavam ali? Por quê? Porque pessoas de várias partes do mundo, aqui se citam 14 nações
que estavam ali. De repente, ou aquele homem que veio, sei lá, vou pegar e exagerar aqui, que veio da China, estava ouvindo um daqueles 120 pregando, engrandecendo o nome do Senhor em mandarim. Outro que veio lá do Japão, estava em Jerusalém, mas quando ele chegou lá, de repente tinha um desses aqui, 120, falando em japonês. Outro era um índio, Guarani, e ele estava ali em Jerusalém. E de repente, o que aconteceu? Ele ouviu um desses 12 falando das grandezas de Deus, profetizando em Guarani. Imagina o impacto que houve. Por isso que houve um rebuliço naquela cidade, naquele momento. Por quê? Porque eles entenderam que naquele momento estava se cumprindo a promessa de Deus do derramamento do seu Espírito. Mas o que impactou eles é que Pedro começou a pregar agora a respeito de Jesus. Porque ele falou, vocês crucificaram o Messias, o ungido. Só que tem o seguinte, a morte não conseguiu conter ele, ele ressuscitou. E é por isso que a gente está aqui. E fala aqui, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vou ler o versículo 29 em diante aqui, gostaria que vocês acompanhassem 29 de Atos 2. Varões e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje, a sua sepultura era bem perto. Você caminhava 2-3 minutos, da onde era o cenáculo aqui, você estava na sepultura de Davi. Sendo, pois, ele profeta e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. Nessa previsão disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do qual todos nós somos testemunhas. De sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. E agora vem, versículo 36, saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Kyrios, Senhor e Cristo. Ouvindo eles isto, versículo 37, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões e irmãos? E aí o que a gente faz? Porque a verdade é que eles falharam. A esperança, inclusive em meio à dominação romana, era a vinda do Cristo. Eles estavam ansiosos, era uma época em que qualquer um podia se levantar e dizer, eu sou Cristo, e teria seguidores. Porque eles estavam ansiosos, eles estavam desejosos pela libertação da sua nação que estava oprimida. Eles não concordavam com isso, havia movimentos nacionalistas, pessoas que andavam com faca, se você era um traidor, eles chegavam perto de você, matavam você. Inclusive diz que Judas Iscariotes era um desses. E desse movimento nacionalista. Então havia toda uma agitação, uma expectativa. Eles estavam olhando para tudo quanto era lugar, porque o coração deles necessitava desse Messias, e eles sentiam de alguma forma que havia chegado o tempo, e agora eles vendo a evidência, realmente
crucifixão desse Jesus, aconteceram os sinais que o profeta Joel profetizou, e de fato nós agora estamos vendo, o Espírito de Deus foi derramado, houve uma convicção. Por isso a Bíblia fala que esses homens com o coração compungido perguntaram para Pedro e os demais apóstolos: que faremos? Qual é a solução? E agora, José? E agora, como que a gente faz, irmão José? E o apóstolo Pedro, ele fala umas palavras que ecoam até hoje, ainda hoje são verdade, são necessidade. Você que pisou na bola com Deus, você que falhou, você que escorregou, você que pecou, mesmo que tenha um coração, uma expectativa, esteja olhando, buscando a salvação de Deus. Eu quero te dizer, esse versículo 38 e 39 ainda são realidade. Na primeira mensagem que o apóstolo Pedro pregou, cheio do Espírito de Deus, direcionado por Deus, ele prega e diz o seguinte em Atos 2:38, e disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados. E o que mais? E recebereis o dom do Espírito Santo. Versículo 39, porque a promessa, qual é essa de Joel? Isso que eu preguei para vocês, que eu expliquei para vocês. Porque a promessa vos diz respeito a vós, e aos vossos filhos, e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Ele trouxe a solução para aqueles que haviam crucificado Jesus. E, meus irmãos, os judeus ali naquele instante fizeram isso. Mas tem muito antissemita que não entende que, na verdade, Jesus não morreu só para os judeus. Não foi só o sumo sacerdote, não foi só a nação israelita que colocou Jesus naquela cruz, não. Aquela cruz, Jesus subiu ali naquela cruz, também pensando em mim e em você. Porque ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Porque ele veio para desfazer as obras do diabo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que não alguns, não só os judeus, não só os israelitas, mas para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele morreu naquela cruz, por mim e por você. Se você está precisando de salvação, eu quero que essas palavras do apóstolo Pedro venham ecoar na sua vida. Não basta só crer, você precisa se arrepender. Ele diz assim: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Para quê? Para perdão dos pecados, e recebereis a dádiva, o dom do Espírito Santo. Porque essa promessa diz respeito a quem? A vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Aleluia! Ele foi buscar e chamar a ovelha perdida. O Evangelho é isso. Aonde há pecado, onde há falha, onde a coisa está brava mesmo, onde se pisou nos planos de Deus, veio a salvação. Aleluia, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, foi estendida à humanidade toda a salvação. Aleluia, e aonde quer que esse evangelho foi pregado, se pregou esse evangelho do arrependimento, se pregou esse evangelho do batismo em nome de Jesus Cristo, e se pregou esse evangelho do batismo com o Espírito Santo. Só para vocês verem como não estou inventando isso. Aqui se fala em Jerusalém. Quando o evangelho chega em Samaria, em Atos capítulo 8, abra sua Bíblia lá comigo. Quando Felipe chega lá e prega o evangelho, o versículo 8,
fala assim: e havia grande alegria naquela cidade. Por quê? Versículo 7. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos os que tinham, clamando em alta voz. E muitos paralíticos e coxos eram curados. Você vai ver, havia uma pregação e a confirmação da ação do Espírito de Deus, os milagres e as maravilhas, os sinais que se seguiam. Mas olha só o que diz o versículo 14. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles. Para quê? Para que recebessem o Espírito Santo. Por quê? Sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. O Evangelho, quando ele saiu de Jerusalém, eles pregaram exatamente a mesma coisa que o apóstolo Pedro pregou em Atos 2. Arrependimento, batismo em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e batismo com o Espírito Santo. Quando você vai um pouquinho mais para frente em Atos 10, quando você chega lá na casa de um homem extraordinário, de um homem que chamou a atenção de Deus, era um gentio, não tinha direito nenhum, porque não fazia parte do povo da aliança. O que acontece? Deus manda um anjo para falar com Cornélio, e ao mesmo tempo, uns dias depois, vai levar um anjo também para falar numa visão, uma visão para falar com Pedro, para que ele vá para a casa de um gentio, um homem chamado Cornélio, na Cesareia, ao norte de Israel. Versículo 1 diz assim: e havia em Cesareia, Atos 10, um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Versículo 6, quando já está mandando buscarem, vai lá buscar Pedro. O finalzinho do versículo 6 é o que me interessa, mas vou ler o versículo 6. Esse está com certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Só um pouquinho aqui, capítulo 11. É o que acontece quando Pedro volta, porque os judeus não entravam na casa de alguém incircunciso, não entravam na casa de alguém que não tivesse a mesma aliança que eles com Deus. Eles queriam permanecer puros, ritualmente puros. Eles não queriam se contaminar. E pelo fato de Pedro ter entrado lá, ter comido com eles, batizado Cornélio, a igreja estava em alvoroço. Você depois leia o capítulo 11. Mas o que acontece aqui no capítulo 11, no versículo 14, é quando o apóstolo Pedro está explicando o que aconteceu, a visão que ele teve. Depois, como que Cornélio foi batizado com o Espírito Santo e, portanto, ele não poderia negar a água a ele, em outras palavras, não poderia batizar ele também. Então, ele diz aqui a experiência, mais um detalhe que eu quero destacar aqui, em Atos 11, 14, o qual te dirá palavras com que te salves tu e toda a tua casa. Essa era uma parte da conversa que o anjo teve com Cornélio. E aqui, voltando agora para o capítulo 10. Então, Pedro vai para a casa desse homem chamado Cornélio. Ele entra lá desconfiado, ele chega lá, toda a família, todos os amigos de Cornélio estão ali. Versículo 34 de Atos 10. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que Ele é agradável àquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Essa aqui foi uma revelação que Pedro teve. Ele descobriu que quando você quer servir a Deus, você não precisa ser só judeu. Deus se agrada também quando você é gentil. E aí ele começa a pregar. E versículo 38, por exemplo, ele diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude,
o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Versículo 43, a este dão testemunhos todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Versículo 44, tem paciência comigo. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, tantos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Como que eles sabiam que o dom do Espírito Santo se derramou sobre os gentios? Versículo 46, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro, pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados esses que também receberam como nós o Espírito Santo? Versículo 48, agora vai depender da sua versão que você tem na Bíblia. Ele mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Tem versão que vai falar que foi, ele mandou que fossem batizados em nome de Jesus. Tem versão que vai falar, mandou que fossem batizados em nome do Senhor Jesus. E eu quero dizer para você aqui novamente, na casa de Cornélio, as pessoas que foram batizadas lá, assim como em Atos 2:38, assim como em Atos 8:16, aqui em Atos 10:48, estes foram batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, porque já haviam recebido o batismo com o Espírito Santo. E a gente pode ir, indo para frente, e não vou ir muito mais, mas eu creio que vocês já entenderam um pouquinho aqui, porque, na verdade, quando você olha as passagens para frente, como por exemplo, em Atos capítulo 19, versículo 5, fala assim, e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Você vai ver que é exatamente esse o padrão da igreja primitiva. Aonde eles iam, aonde eles pregavam, se pregava o arrependimento, se pregava o batismo em nome de Jesus para perdão dos pecados e se pregava o batismo com o Espírito Santo. A grande novidade agora era que aonde o Evangelho chegava, aonde a palavra de Deus chegava, aonde se pregava a verdade, a revelação que os discípulos receberam pelo fato de terem andado com Jesus, se pregava o batismo em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e o batismo com o Espírito Santo, porque o batismo com o Espírito Santo está ainda à disposição de todos aqueles, de tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. E essa é uma coisa extraordinária, é uma coisa maravilhosa, é uma coisa, que a gente fica assim muito feliz. Por quê? Porque se antigamente era só para uma elite, se antigamente era só para homens tremendos de Deus, que Deus tinha algo muito grande, muito decisivo para fazer, nós agora, nós pequenos, os vira-lata, nós os vira-latas, os gentios, pessoas que nem sequer na nossa origem, nós não temos, a maioria pelo menos do mundo gentil hoje, não tem sangue de Abraão, não tem sangue de Isaac e não tem sangue de Jacó. Mas a palavra de Deus nos diz que quando nós somos de Cristo, aí somos descendência de Abraão. E é uma coisa maravilhosa, meus irmãos. Nós temos o direito, o prazer, a alegria de poder receber o Espírito Santo na nossa vida. E o Espírito Santo, ele tem várias coisas. Primeiro, além, quando nós o recebemos, isso quer dizer que Deus veio habitar em nós. Uma das coisas maravilhosas a respeito da palavra de Deus, quando nós olhamos
né, ali o Pentateuco, quando nós olhamos a Torá, e a gente vai ver o porquê que Deus quis que fosse construído um tabernáculo, uma habitação, uma tenda no meio do seu povo, é porque ele queria habitar no meio do seu povo. Mas agora, no Novo Testamento, tem uma coisa superior, uma coisa melhor. Ele não quer só habitar no meio do seu povo, ele quer habitar em cada um de nós. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Essa é a realidade da igreja hoje. Então, quando nós falamos de Pentecostes, quando nós falamos dessa festa que nós estamos comemorando hoje, uma data no calendário cristão, não é só mais uma coisa, mas é algo extraordinário, porque não é só história do passado. Muitas vezes, quando se fala assim, do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó, se está apontando uma coisa grande que Deus fez lá atrás, porque Deus escolheu estas vidas, Deus foi real na vida deles, e o povo de Israel podia dizer, somos descendentes deles, portanto a bênção que Deus prometeu sobre a vida deles é uma realidade, mas aconteceu lá atrás, na época de Moisés, quando Moisés, com os nossos antepassados, passaram pelo Mar Vermelho. É uma história real, é uma história verdadeira, mas infelizmente é uma peça de museu. É uma coisa que aconteceu lá atrás, quando Deus veio com o seu grande espírito sobre Davi, e Davi conquistou e fez e aconteceu. É muito maravilhoso, mas é uma peça de museu, uma coisa que aconteceu lá atrás. É uma coisa da história, é verdade, mas está muito tempo lá para trás. Quando você fala, quando Salomão foi inaugurar o templo, de repente o Espírito de Deus, a Shekinah de Deus, invadiu aquele lugar de uma forma tão tremenda que os sacerdotes não conseguiam ministrar. Maravilhoso, lindo, extraordinário, mas foi na época de Salomão. Daniel era um homem que tinha um espírito excelente. Deus falou para ele, homem muito amado por Deus, através do anjo, homem muito desejado por Deus. Outra vez o anjo falou para ele, mas é no passado. Mas eu tenho uma coisa para te dizer nessa noite. Nós temos uma promessa que diz respeito a nós, que é o derramamento do Espírito, o dom do Espírito Santo é para cada um dos que foi chamado por Deus. Você pode experimentar essa realidade, essa verdade espiritual na sua vida. É uma promessa para a igreja. Aleluia, é uma promessa para aquele que talvez, como esse povo aqui crucificou Jesus, negou Jesus, colocou Jesus de lado, em vez de ter vivido para ele, em vez de entregar sua vida, você pegou e rejeitou ele. A Bíblia fala que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas ainda hoje vale a palavra eterna do Senhor aqui. Vou até abrir para não falar errado em São João. Capítulo 1, versículo 11 em diante. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aqui está esse nome. Que nome é esse? Aquele mesmo nome que o anjo falou para José, olha, coloca o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O que significa Yehoshua? O que significa esse nome? Josué, Josua também, Jesus, são formas diferentes de falar. O que significa isso? Jeová salva, Jeová Salvador, salvação de Yahvé ou Jeová. Por quê? Porque ele é o próprio Salvador, o Deus que se fez salvação. Isaías já profetizou falando, olha, não há outro Deus além de mim, não há outro que salve. Eu quero dizer para vocês, meus irmãos, temos um Deus que está aí
para nos salvar. E o processo de salvação é uma coisa tão extraordinária que não é só perdoar os seus pecados, não é só limpar você dos seus pecados, mas é também te transformar em habitação de Deus. Muitos anos atrás, meditando nisso, eu estava pensando, e naquela época era moda, né? A sociedade alta aqui da nata, ter uma casa em Paris, ter uma casa em Londres, ter um apartamento em Nova York, ou talvez aqui no Brasil, ter uma casa, né, com uma visão maravilhosa, num parque, alguma coisa assim. E eu estava meditando nisso, e fiquei emocionado, porque Deus, que criou todo o universo, Ele é dono de todas as coisas. Ele poderia ter construído uma casa para Ele, lá, sei lá, no Alpha Centauri. Ele poderia continuar sentado no seu trono no céu. Ele poderia fazer o que Ele bem entende. Mas um dia Ele disse, o que eu quero e o meu plano é habitar em cada um daqueles que eu vou lavar e remir com o meu sangue. Eu quero te dizer, quando a Bíblia fala que nós somos templo de Deus, significa somos habitação do Deus, que os serafins, ao olharem para Ele, estupefatos pela grandeza dEle, pela majestade dEle e pela santidade dEle, ficam bradando, ficam gritando, Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus. E eles ficam bradando isso. E sempre que eu falo isso, eu me lembro de uma vez, quando o Brasil ganhou a Copa, né, pentacampeão, e aquela alegria, e o povo pulando, e o povo gritando, é uma vitória para o Brasil, pelo menos uma coisa a gente é bom, é aquela alegria, aquela euforia que durou alguns dias. Bandido deixou de assaltar banco, a pessoa parou, né? O motel estava vazio, ou nem pecar, as pessoas não estavam querendo pecar naquele momento por causa da alegria. Pois bem, o Brasil continua, né, pentacampeão, mas isso não mexe com ninguém. Não mexe mais com ninguém, só na hora que você está perto de um argentino, ou quando você está perto de alguém assim, você menciona isso aí. Ou até para a Alemanha, o Brasil perdeu 7-1, mas nós somos penta, vocês não são. Né? Nessas horas a gente lembra, mas os anjos que estão diante da presença de Deus estão ainda hoje. Se você pudesse enxergar, você veria eles estupefatos, tomados assim daquela visão e da realidade da santidade de Deus. Eles ainda hoje estão, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E eu vou te dizer, vai chegar um dia em que eu e você, nós também vamos nos ajoelhar e vamos confessar que só Ele é o Senhor. E a coisa que vai nos chamar a atenção é que aquele que é santo, 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 veio aqui para a terra. Oh Deus, para salvar você e me salvar. Purificar você dos seus pecados, encher você do seu espírito, tirar os teus pés do lamaçal, do charco de lodo, e te colocar sobre uma rocha chamada Jesus, onde você vai estar firme. Que coisa mais extraordinária! Hoje, com a ciência, com telescópios tremendos como primeiro o Hubble e agora o James Webb, você começa a enxergar a grandeza do universo. Mas ao mesmo tempo nós notamos que de certa forma nós, assim como quando nós olhamos por um microscópio atômico e nós vemos ali um átomo, assim é o Sol com seus elétrons que ficam girando ao redor dele. Isso aqui é para quem estudou, né? Os seus elétrons girando ao redor, uma coisinha minúscula diante da grandeza, da majestade do universo. E o Rei do universo olha para esse pontinho do nada. E olha para as nossas misérias. E olha para as nossas necessidades. E se cumpre o que é prometido em Romanos.
o que é falado lá, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Que coisa extraordinária, meus irmãos. Por isso eu quero te dizer, vamos viver para o Senhor. Ele é digno. Não tem nada, irmãos, não tem nada que Ele quer de nós, que Ele não tenha já pago um preço maior. Esses dias eu peguei e entrei no meu banheiro, e lá em casa onde eu moro tem muito pernilongo. Estava passando um pernilongo. E durante o dia eles são tão bonzinhos, né? São tão queridinhos durante o dia, mas à noite a verdadeira natureza aparece. Aí ele estava lá só passando, não estava interessado em mim, era dia. Mas quando eu vi aquele bichinho, pum! Quem me conhece sabe que eu já estou treinado do karatê em pernilongo voando. De tanto pernilongo que tem. O bichinho caiu lá no chão e estava lá. Aí eu peguei e esmaguei o bichinho. Aí eu pensei, interessante. Depois de eu ter dado uma pancada nele, eu pensei que a misericórdia seria esmagar ele. Fiquei com dó dele. Matei o bichinho. Esmaguei o estribucho, né? Ficou espalhado ali. E a gente se sente tão superior a um pernilongo, né? E agora o Deus do universo, que criou todas as coisas, e o homem, o ser humano, decidiu. A maioria dos pecadores são pecadores decididos. Escolhemos andar longe dos caminhos do Senhor. Ele pega e nos salva de uma forma tão maravilhosa, não nos esmagando, não pisando em nós, mas perdoando os nossos pecados e colocando do seu Espírito em nós, que nos capacita a viver para Ele. Ele não só nos salvou, Ele não só falou, pronto, agora você está limpo, vire-se. Mas Ele tem um compromisso conosco, estar conosco. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele se responsabiliza por nós até aquele dia em que a trombeta vai tocar. Você pode estar enterrado, você pode ter se desmanchado porque queimaram você, cortaram você em pedaços, colocaram, você virou comida de tubarão. Você pode não ser nada mais, mas vai chegar o dia em que o anjo vai colocar o seu pé, um pé sobre a terra, um pé sobre o mar, e ele vai tocar a trombeta. O anjo do Senhor vai tocar a trombeta, a Bíblia diz, e os mortos em Cristo ressuscitarão. Até depois da nossa morte, Ele tem compromisso conosco, e nós vamos estar para sempre com Ele. Aleluia! Vamos morar com Ele. Ele vai fazer questão de estar conosco e vai transformar todas as coisas. E a coisa vai ser tão especial, tão extraordinária, que nós não vamos mais precisar sol nem lua. Por quê? Porque pelo fato de Ele estar habitando conosco e nós com Ele, Ele será a nossa luz de eternidade em eternidade. Eu quero dizer para você, vale a pena servir ao Senhor Jesus. Então, quando nós falamos de Pentecostes, tem tanta coisa que eu poderia dizer a respeito, mas eu quero agradecer a Deus, porque um dia Ele não só resolveu a situação, falou assim, agora se vire. Trabalhei na sua vida, agora se lasque. Já comecei a boa obra e você agora termina ela. Mas a Bíblia fala que aquele que começou em nós, aquele que em nós começou a boa obra, Ele a aperfeiçoará até aquele dia, até o dia da sua vinda. Quando nós começamos a olhar para esse nosso Deus, nós temos motivos de nos alegrar. Nós temos motivo de nos regozijarmos. E aí o apóstolo Paulo fala, regozijai-vos, pois, no Senhor.
Outra vez os digo, regozijai-vos. Que coisa maravilhosa, amém? Uma salva de palmas para Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu vou agora interromper aqui a live. Deus abençoe cada um de vocês. Só peço um favorzinho. Se essa live foi de bênção para você, eu peço que você compartilhe para que mais pessoas possam ser abençoadas. Se você tem um pedido de oração, escreva seu pedido de oração. Hoje à noite eu vou entrar e vou estar lendo e estarei orando por você. Deus abençoe. Até quarta-feira, lá pelas 20h15 estaremos continuando com o nosso estudo sobre Apocalipse. Deus abençoe.